Fala galera do canal Rivazoe Chess. E aí, tá tudo bem com vocês? Rivazoe passando, trazendo mais uma aula fantástica para vocês, tá? A gente tá começando hoje uma série de 10 vídeos e nós vamos falar sobre dicas importantes para quem joga xadrez, né? Essas dicas servem para quem está começando, que não conhece, né? Para quem já é do nível intermediário e também para quem já é do nível avançado. São dicas importantes para que você melhore o seu xadrez, para que você tenha um entendimento melhor do que vai fazer em todas as fases do jogo, tá bom? E antes de começar a aula, eu quero pedir a você para que você se inscreva aí em nosso canal, ative o sino para receber as notificações de vídeo das próximas aulas, tá bom? Curta os vídeos, comente e compartilhe com seus amigos essas aulas fantásticas, tá bom? Sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre algumas dicas importantes para melhorar o seu xadrez. São 101 dicas, segura aí que a gente vai passar uma por uma, tá bom? Esse livro, ele é do professor Ailton, essas dicas na verdade, né? Ela é extraída do livro do professor Ailton. E eu estou aproveitando aqui para fazer uma videoaula, porque tem pessoas que não têm o livro, né, não tem o PDF. Então segue aqui comigo essas 10 aulas, que vai ser muito bom para o seu conhecimento do xadrez, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica: desenvolva rapidamente todas as suas peças. A abertura é a fase do jogo na qual o principal objetivo é desenvolver as peças e fazer o roque o mais rapidamente possível. A abertura estará completa quando um ou ambos os jogadores tiverem as suas torres conectadas, né? O jogador que terminar o seu desenvolvimento primeiro ganhará a iniciativa para começar os ataques. Observe aí essa posição. Você vai ver que, por exemplo, o jogador de brancas, né, ele usou um gambito da dama, né, um gambito da dama recusado. Ele desenvolveu todas as suas peças, fez o roque, as torres dele já estão se comunicando. Então é um jogador que não se apressou para atacar. Ele simplesmente desenvolveu e agora chegou o momento dele começar a realizar seus ataques. O jogador de negras também está bem desenvolvido, ainda que ele falta jogar o bispo de casas negras, né? Com certeza ele vai jogar a linha em B7 e depois ele vai seguir com o seu desenvolvimento. O que é importante a gente entender aqui, né? Que tem jogadores que cometem o erro de jogar a mesma peça várias vezes na abertura, e isso é um erro. Na abertura, você tem que jogar uma peça de cada vez, desenvolver as peças e depois atacar, né? Fazer o roque, deixar suas torres alinhadas, conectadas e se comunicando, tá bom? Essa é a primeira dica, isso vai ajudar muito ao seu xadrez melhorar. Então vamos para a dica número 2. Dica número 2, desenvolva os seus cavalos antes dos seus bispos. Enquanto os bispos conseguem controlar várias casas de sua posição original, se não houver peões obstruindo sua passagem, os cavalos, por serem peças de menor mobilidade, dominam apenas as casas vizinhas e demoram mais para chegar ao campo adversário. Nós sabemos que o cavalo ele é inferior ao bispo em algumas situações de jogo. Se o jogo tiver aberto, os bispos eles têm maior mobilidade, eles podem atingir mais casas do que o cavalo. Se o jogo estiver fechado, né, os cavalos vão ter maior mobilidade do que os bispos, porque às vezes as cadeias de peões do adversário ou a sua própria cadeia pode estar atrapalhando o desenvolvimento e a jogabilidade dos seus bispos. Então, a segunda dica para você é: desenvolva primeiro os seus cavalos e depois desenvolva os bispos. Eu sei que existem situações de aberturas, né, que você às vezes desenvolve, né, o bispo primeiro, mas
uma dica de ouro para você jogar bem, para você desenvolver. Olha aí o que as brancas fez. Tá jogando uma siciliana e desenvolveu primeiro os 2 cavalos, para depois, né, desenvolver o bispo, realizar o roque e seguir com as suas iniciativas, caso tenha, e seus ataques. Terceira dica: não mova 2 vezes a mesma peça durante a abertura. Um erro que muito iniciante do xadrez comete é jogar a mesma peça 2 vezes. Isso a gente chama de perda de tempo. O tempo é algo muito importante em uma partida do xadrez. Quem tem tempo, tem iniciativa. Quem tem tempo, pode atacar. Quem tem tempo, pode até se defender melhor diante de um ataque do seu adversário, né? A cada lance, tente colocar suas peças nas melhores posições possíveis. Mexer a mesma peça, mais de uma vez durante a abertura é uma perda de tempo e pode significar a perda da iniciativa. Observe que o jogador de negras aqui, ele jogou o cavalo na casa C6 e depois ele joga o cavalo na casa B5, B4, né? Atacando peças que estão defendidas. E além disso, ele ainda tirou a defesa do seu peão do rei que está na casa E5. É uma jogada errada, jogou 2 vezes na abertura, isso é perca de tempo. Quando você for jogar suas partidas, evite fazer essas coisas e você vai ter uma partida mais interessante para jogar, tá bom? Quarta dica: não faça movimentos desnecessários de peões na abertura. Ou seja, durante a abertura, deve-se restringir ao máximo o movimento de peões. Ou seja, você tem que jogar a menor quantidade de peões possíveis. Eu já vi jogadores jogar 5, 6 peões na abertura. Isso é um erro gravíssimo, porque cada peão que você joga vai criar uma debilidade, vai criar um ponto fraco dentro do seu território, e aí você vai ter dificuldade para defender os pontos e para desenvolver suas peças, né? E segue aqui dizendo a dica: pois o tempo gasto com esses movimentos poderia ser utilizado para desenvolver uma peça. Geralmente, o movimento de peões é adequado quando tem a finalidade de ocupar o centro do tabuleiro ou abrir alguma diagonal para que damas e bispos possam atuar. Tá ok? Você vê aqui, o jogador de branca jogou E4, o de negra jogou C5, é uma defesa siciliana. O melhor lance aqui seria cavalo F3, ele simplesmente jogou um H3, um lance de peão desnecessário na abertura. Ele deveria seguir desenvolvendo o cavalo, uma peça, tá ok? Não faça movimentos desnecessários de peões na abertura. Quinta dica: não dê cheques desnecessários, inclusive com a dama, feito tá nessa figura aí. Observa que o jogador de brancas poderia desenvolver o bispo, fazer o roque, né? Desenvolver o outro cavalo, desenvolver o outro bispo, conectar as torres e aí então partir para o ataque. Mas o que foi que ele fez? Ele deu um cheque com a dama desnecessário, e essa dama aí está atrapalhando a saída do bispo branco, está atrapalhando o roque, está atrapalhando todo o desenvolvimento, tá? Não dê cheque desnecessário. Cheque desnecessário é aquele que pode ser facilmente defendido pelo adversário. Durante a abertura, a maioria dos cheques podem ser defendidas com lances que favorecem o desenvolvimento daquele que está sofrendo o ataque, né? Então, fica a dica aí. Cheque na abertura é desnecessário. Não perca tempo na abertura dando cheques, vários cheques com a dama. O seu adversário vai ficar defendendo tudo, vai desenvolver as peças dele e, em questões de lances, o seu adversário estará mais desenvolvido do que você, e aí ele vai começar a lhe atacar e você vai perder tempo e, consequentemente, você vai perder a partida. Fica a dica número 5, não dê cheques desnecessário. Dica número 6, não abra
a posição se você estiver atrasado em desenvolvimento. Uma posição aberta sempre favorece o bando com mais peças em jogo desenvolvida e, portanto, só deve ser provocado por quem está com vantagem em desenvolvimento. Para alguns, vai ser um pouco complexo entender isso, né? Mas vou tentar explicar. Aquele que faz o desenvolvimento das peças com maior velocidade e que chega primeiro ao desenvolvimento das peças, ele tem a capacidade de abrir a posição. O que era abrir a posição? Entregar um peão, avançar um peão, tirar um peão de um determinado lugar. Fazendo isso, ele vai abrir linhas horizontais, verticais, diagonais, que vão ajudar ao desenvolvimento das suas peças para que ele possa atacar. Se você observar aqui nesse lance, o jogador das brancas jogou D4, forçando uma troca de peões nessa abertura aqui, que a gente conhece como Ruy Lopes, tá? Então, o que é que acontece? Como o jogador de brancas não está desenvolvido, feito roque, as torres não estão se comunicando, né, é desnecessário isso aí. É uma perca de tempo, porque isso vai favorecer o jogador de negras, que já tem duas peças desenvolvidas e pode atacar com a dama, e pode, né, atacar com o bispo, realizar vários movimentos rápidos, e o jogador de brancas, né, o jogador de negras pode fazer isso, e o jogador de brancas vai ficar com o rei no centro aí, sofrendo ataque, sofrendo coisas desnecessárias por não cumprir dicas tão simples, mas tão importantes numa partida de xadrez. Desenvolva as peças, faça o roque, depois você abre a posição, abre linhas horizontais, verticais e diagonais, tá bom? 7ª dica, na abertura, coloque a dama atrás de sua própria linha de peões. Tem jogadores que colocam a dama na frente. Tem jogadores que começam a abertura e já vai com a dama, dando cheque, atacando para aqui, para ali, e tá perdendo tempo. Por quê? O jogador de negras, por exemplo, se você tá de branca só jogando a dama, ele vai atacar sua dama, atacar, daqui a pouco ele desenvolve tudo, tu tá com a dama parada no meio do tabuleiro sem saber o que fazer. Vou deixar uma dica de ouro para você aqui, mais uma. Uma dama só não faz verão, meu amigo. Uma dama só não dá mate. É difícil você encontrar uma posição que raramente você consegue dar checkmate com a dama. Então, na abertura, quando você estiver desenvolvendo suas peças, coloque a dama por trás da sua linha de peões para que também você não sofra ataque. Aqui, o enunciado diz: por ser uma peça muito poderosa, a dama também é uma peça muito vulnerável. Ela é alvo constante de ataques do adversário. Por isso, durante a abertura, é conveniente colocá-la atrás de um peão, preferencialmente na segunda fila. Olha aí que dica importante, colocar a dama na segunda fila, liberando a primeira fila para o desenvolvimento e a comunicação das torres. Muito boa dica para você. Coloca a dama atrás do peão, na segunda fila, para que ela não seja atacada, porque ela é uma peça muito importante e ela deve ser utilizada no momento certo de uma partida. Dica número 8. Nunca troque uma peça desenvolvida por uma peça não desenvolvida. Em geral, é um péssimo negócio trocar uma peça bem colocada por uma peça mal colocada. Quando você troca uma peça desenvolvida por uma peça não desenvolvida do adversário, você perde tempo consumido por aquela peça, e a mesma coisa é válida se você trocar uma peça que se moveu várias vezes por uma do adversário que se moveu apenas uma vez. Veja que dica de ouro. Nessa posição aqui, as brancas estão jogando, né? As brancas estão jogando uma abertura Londres, e na abertura Londres ele joga primeiro o peão da dama, né? Depois joga o bispo, e agora ele deveria jogar um E3, um cavalo F3, ou mesmo um C3.
né? Já que o adversário jogou C5, ele poderia jogar um C3 aqui, defendendo o peão, mantendo a pressão no centro. Mas qual foi a ideia do cara? Ele desenvolveu uma peça e rapidamente ele pegou a peça desenvolvida e foi lá tomar o cavalo do cara que está em B8, e o cavalo nem jogou. Quer dizer, o cara joga duas vezes com a mesma peça, troca uma peça desenvolvida por uma não desenvolvida, ele perde 2 tempos e não está fazendo nada no tabuleiro. Se o teu adversário, as peças dele não estão desenvolvidas, não troca. Mantém as peças dele sem desenvolvimento, dá desenvolvimento para a tua, e aí você vai ter iniciativa, ataques e grandes vitórias. Dica número 9, faça o roque o mais rápido possível. A segurança do rei é um dos mais importantes fatores durante a abertura e o meio-jogo. O rei no centro do tabuleiro, principalmente em partidas abertas, posições abertas, estará sempre vulnerável a ataques do adversário. Rocar significa colocar o seu rei confortavelmente atrás de uma barreira de peões e permitir o desenvolvimento de uma torre que rapidamente poderá ocupar uma coluna aberta ou uma coluna semiaberta. Eu não consigo entender como tem jogadores que não fazem o roque durante uma partida de xadrez. Aqui nessa posição, a gente vê que o branco ele pode fazer o roque grande, mas se ele jogar o bispo de F1, ele também pode fazer o roque pequeno. Existem 2 roques, o grande e o pequeno. O mais rápido, né, e o mais interessante para se fazer é o roque pequeno. Mas existem posições como a siciliana aqui, estamos vendo aqui uma posição de siciliana Scheveningen. Aqui o mais indicado, orientado, é fazer o roque grande, avançar a baioneta de peões na ala do rei, apoiado pelas 2 torres. Então, meu querido, por mais que é sagrado, faz o roque durante a tua partida de xadrez. Isso vai te livrar de muito problema. Teu rei não vai ficar no centro do tabuleiro, tu não vai ficar sofrendo ataque com tuas torres desconectadas, tá bom? E a nossa 10ª e última dica de hoje, o roque pequeno é mais seguro do que o roque grande. Era o que eu estava falando antes, então eu vou ler aqui. Além de mais rápido, você só precisa mover 2 peças para fazer o roque: o cavalo e o bispo. O roque pequeno deixa o rei mais longe do centro do tabuleiro e mais seguro atrás de uma fileira de peões protegido. No entanto, fazer o roque na ala oposta ao do adversário pode ser muito interessante para criar mais chances de ataque. Como eu falei, aqui a gente tem uma defesa Benoni, né? E na defesa Benoni é bem interessante fazer o roque pequeno. Mas tem jogadores que optam pelo roque grande, existem essas linhas, eu não vou entrar nesses detalhes, eu só quero te dar uma dica, né? Nossa 10ª e última dica, o roque pequeno, ele é mais seguro do que o roque grande. Você pode fazer o roque grande, mas na execução do roque grande você ainda vai ter que dar mais um lance de rei, que é para afastar mais o rei do centro e proteger seu rei do lado contrário, né? Como se fosse um roque pequeno, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Te prepara, vai vir mais 9 videoaulas sobre dicas importantes para você melhorar o seu xadrez na abertura, no meio-jogo e no final, tá bom? Um abraço aqui do amigo Riva Zoe. Até a próxima, galera. Valeu, valeu, valeu!